Precisamos falar sobre tráfico humano. E um dia minha mãe me diz, bora para o centro, comprar um negócio aí para você. Aí de repente a gente comprou umas coisas e ela, bora para a praça. Aí ela falou que ia comprar um doce, uma coisa assim. De repente ela sumiu da praça. O número de vítimas do tráfico humano só vem aumentando a cada ano, no Brasil e também no mundo. E geralmente as mulheres são aquelas que dominam as estatísticas. Mas nesse caso, homens também sofrem nesta rede destrutiva de pessoas. E o Matias é uma dessas vítimas. Ele não foi traficado para nenhum outro país. Foi dentro da própria cidade e nós vamos então entender um pouquinho de como aconteceu esse momento tão triste na vida dele, mas que graças a Deus houve a superação e ele aceitou participar dessa reportagem para poder alertar outras pessoas. Os pais de Matias eram separados e ele vivia com a mãe. Depois dela o abandonar na praça da cidade onde morava, ele ficou sozinho, sem saber como voltar para casa. E foi aí que iniciou o pesadelo. O terror começou esse dia, né? Porque eu queria comer e aí começavam a chegar pessoas, moradores de rua, pessoas mais velhas que eu. Aí eles queriam trocar comida por um negócio de sexo, abuso sexual. E para mim isso era algo normal, porque já havia uma história de abuso sexual dentro da minha família. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso. Do total de estupros no território brasileiro, 70% são contra essa parcela da população. E o abuso infantil é uma das finalidades do tráfico humano, segundo a Constituição. Stephanie, eu queria que você pudesse definir para nós o que a Constituição fala sobre o tráfico de pessoas e que tipo de lei protege o ser humano de uma ação como essa. Quando a gente fala em Constituição, o ponto-chave é pensar em proteção de dignidade. E qualquer coisa que vá violar a dignidade, como é o caso do tráfico humano, vai estar abrangido pela nossa Constituição. Aí nós temos a definição do crime, que está no Código Penal. Segundo o artigo 149 do Código Penal, entende-se por tráfico humano o ato de agenciar, recrutar, transportar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhes órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou ainda exploração sexual. Infelizmente, esse tipo de crime no Brasil não tem uma pena adequada que consiga punir com todo rigor o tráfico humano. Essa pena é relativamente ainda baixa, se a gente for pensar em termos de comparativos entre outros crimes que acontecem, e pensando também que 4 a 8 anos, para a pessoa pegar, por exemplo, regime fechado, ela tem que pegar acima de 8 anos. Então, seria um tipo de crime que não é cumprido sequer inicialmente em regime fechado. O tráfico humano, infelizmente, é uma realidade bem presente no Brasil e em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, nos 4 primeiros meses deste ano, já foram realizadas mais de 69 mil denúncias no Disque 100, denúncias de violações dos direitos humanos. Mas, felizmente, existem iniciativas do bem que buscam mudar essa realidade, trazendo orientação e acolhimento a essas vítimas. E para a gente saber mais sobre esse assunto, saber sobre o Instituto Basta, que é um instituto que tem feito a diferença em nosso Brasil e no mundo também, eu estou aqui com a Thaís Rocha, que é a presidente do Instituto Basta e vai contar melhor para a gente como esse instituto tem atuado. Eu sei que você mora na Alemanha, é a idealizadora desse instituto e tem toda uma equipe aqui que trabalha incansavelmente para combater o tráfico humano e tratar essas vítimas, mas eu queria que você falasse também como acontece esse tráfico humano, quem são essas vítimas, a maioria desse público é formado por quem? Explica um pouquinho para a gente.
Aqui no Brasil, infelizmente, nós somos um país onde há muita vulnerabilidade, né? E é perfeito para esse tipo de crime, porque os traficantes, né? As pessoas realmente que têm ali um interesse econômico e vê o ser humano como um objeto que dá para ser usado e descartado, se aproveita. Não é que uma pessoa sem estudo ou sem finanças ali, né? Será vítima de tráfico humano, mas isso influencia, porque eles se utilizam ali do sonho da pessoa, né? É um crime que movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano, segundo informações do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A nossa principal ação hoje aqui no Brasil tem sido realmente a de conscientização. Então, nós vamos até os lugares, falamos a respeito, mostramos como não cair nessas propostas, né? Identificar, porque às vezes a proposta é absurda, mas a pessoa ela tá tão desesperada que ela não vê, né? Como assim? Se, por exemplo, um trabalho aqui de um professor vale, sei lá, R$2.000, lá vale 20 mil. Então, é totalmente absurdo, mas a pessoa tá tão, né, ali envolvida naquele sonho que acaba caindo. Matias foi alcançado pela equipe do Instituto e essa história, então, foi reescrita. Hoje ele é casado e vive para alertar a outros. Quando eu falei minha história de vida para o Instituto Basta, ele me fez lembrar outras coisas, né? E abriu meus olhos para novos horizontes e disse que o Instituto Basta pode ajudar muitas pessoas também, não somente a me ensinar outras pessoas. Diante de toda essa triste realidade, a melhor arma contra o tráfico humano é a informação. Como sociedade, nós precisamos ir para as escolas, precisamos ter realmente políticas públicas que combatam, que quando acha, né, os criminosos, que realmente faça valer a lei, porque a maioria não acontece nada, né? O último relatório que nós tivemos veio um dado assim que é realmente um absurdo, né? Um processo dura mais de 10 anos, então imagina você mostrar ali, olha, aconteceu o crime e até aquela pessoa ser culpabilizada demora 10 anos, então todo mundo já esqueceu, ele já traficou milhares de pessoas, então realmente acredito que a prevenção, a educação é o primeiro passo. Com esses vários casos de pessoas que hoje também, através de meu testemunho, a história de vida mudaram. Então a palavra é gratidão. Por tudo que eu vivi, eu sei que posso alcançar outras pessoas.